Plenário do STF analisa constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. TSE e STF prestam homenagem ao ministro Celso de Mello pelos 30 anos de Suprema Corte. A ocupação da cadeira por Sua Excelência é motivo de orgulho para a instituição Supremo Tribunal Federal. Ex-executivo do grupo Odebrecht é preso em operação da Polícia Federal. E ainda os direitos da pessoa com deficiência intelectual. Eu estou vendo que eu sou mais capaz, não só com o emprego, mas na vida pessoal também. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram nesta quarta-feira para uma sessão extraordinária. O repórter Gabriel Ciafrei acompanhou os julgamentos e traz agora ao vivo os detalhes para a gente. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A pauta de julgamentos hoje estava extensa, viu, Rafaela? Foram 14 processos. Desses 14, 8 ações que tratam, na verdade, da Lei de Responsabilidade Fiscal e que tiveram julgamento retomado pelos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. Por ser um julgamento extenso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de todas essas ações, ele fez a divisão em tópicos. Isso para facilitar o julgamento para os ministros e também para quem acompanha a sessão. A plenária de hoje também marcou homenagens ao ministro Celso de Mello. No último sábado, o decano da Corte completou 30 anos aqui no STF. Acompanhe agora todos os detalhes na reportagem. As homenagens ao ministro Celso de Mello foram feitas logo no início da sessão. Os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes falaram sobre os 30 anos do ministro Celso de Mello na Corte. Somos todos no que nos completamos mutuamente neste colegiado, e o colegiado é um somatório de forças distintas, beneficiários, né, do fato de o ministro Celso de Mello ocupar uma cadeira. Portanto, creio que falo, inclusive, considerado o sentimento dos colegas, a ocupação da cadeira por Sua Excelência é motivo de orgulho para a instituição Supremo Tribunal Federal. A mesma idade da Constituição tem o ministro Celso de Mello, um dos grandes artífices da Constituição. Não é possível hoje todos aqueles que interpretam a Constituição também não olharem sobre as lentes do nosso decano, o ministro Celso de Mello. Na sequência, o plenário passou aos julgamentos das ações que questionam trechos e a constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei trata, por exemplo, dos limites de gastos com pagamento de pessoal a órgãos como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e outros. Também estão em análise a possibilidade de incluir a despesa com pensionistas no limite de gastos com pessoal e o dispositivo que possibilita aos estados a redução de jornada de trabalho com redução salarial no serviço público. Diante da complexidade do assunto, o relator dos processos, ministro Alexandre de Moraes, começou o julgamento analisando se as ações deveriam ou não ser apreciadas pelos ministros. Em seguida, o relator passou para a análise da inconstitucionalidade integral da lei, sustentada em 2 ações. Os argumentos eram de vício de forma e de desrespeito ao devido processo legal, que foram aceitos parcialmente em uma ação e recusados pelo relator e pelo plenário na ADI 2261, julgada improcedente por unanimidade. Essa inconstitucionalidade formal, a inconstitucionalidade de toda a lei de responsabilidade fiscal, é porque alguns tópicos não foram regulamentados e, posteriormente, inclusive, outras leis complementares regulamentaram esses tópicos que não guardavam conexão direta com a ideia de se trazer um novo regime de responsabilidade fiscal para o país. Essa impugnação, esse vício arguído, não merece prosperar. Por último, o relator dos processos passou a análise do mérito das ações, começando pela ADI 2238. O autor da ação sustenta a afronta ao federalismo. Também questiona a competência para legislar e equilíbrio de finanças públicas. Neste último ponto, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido formulado na ADI. Depois do relator ler parte do voto, a sessão foi suspensa. A previsão é de que o julgamento seja retomado na plenária de hoje à tarde.
Pois é, quem acompanhou também a sessão foi a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde de novo, não é, Gisele? Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Rafaela, e a você que nos acompanha. Gisele, adotou-se no plenário para esta sessão e para esse tópico específico, porque são muitas, para esse julgamento conjunto específico, são muitas coisas em análise, o julgamento por tópicos, com o voto do ministro Alexandre de Moraes em cada tópico e já o acompanhamento ou não pelos ministros. E isso faz com que algumas coisas já tenham sido concluídas. Exatamente. Nós tivemos aí, dentro dessa metodologia que foi estabelecida para o julgamento, a análise de 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma, inclusive, não chegou a ser conhecida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque ela estabelecia como parâmetro de constitucionalidade uma legislação infraconstitucional. Então, na verdade, como o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição Federal, como não houve apontamento, né, de algum dispositivo da Constituição Federal, eles entenderam pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade número 2365. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade 2261, ela foi julgada improcedente porque ela argumentava que havia uma inconstitucionalidade formal, ou seja, o devido processo legal legislativo não teria sido observado, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não houve problema algum. A discussão aí, neste caso, girou em torno da análise do texto que foi enviado para o Senado. Houve umas modificações do Senado e aí não teria havido uma análise da Câmara dos Deputados. Como o ministro pontuou, não houve identificação do texto legal, apenas topograficamente, então ele entendeu que não haveria inconstitucionalidade formal nesse ponto, e com isso nós já temos, então, 2 ações diretas de inconstitucionalidade que já foram aí analisadas, restam mais 6 ações. Dentre essas 6 ações, a que mais traz dispositivos que estão sendo questionados é a ADI 2238, e aí, dentro dessa metodologia super didática que foi adotada, tópico por tópico tem sido analisado. Ok, Gisele, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Bom, vamos lembrar que daqui a pouco os ministros se reúnem novamente para a sessão plenária desta tarde. Vamos conferir agora os assuntos previstos na pauta de julgamentos. Precatório é o primeiro tema da pauta prevista para a tarde desta quarta-feira com um único processo. Recurso extraordinário sobre a ordem de pagamento de precatórios, que é o reconhecimento judicial de dívidas da Fazenda Pública. Tributos e regime tributário é o tema seguinte, com embargos de declaração em recurso extraordinário que pedem modulação de efeito em recurso onde se discute a validade da exigência da taxa para expedição da chamada anotação de responsabilidade técnica, ou ART, instrumento através do qual o profissional registra as atividades técnicas solicitadas por meio de contratos. Contribuições é tema com 2 processos. O primeiro é um recurso sobre a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo e da majoração da alíquota da contribuição para financiamento de Seguridade Social, COFINS. O outro trata da constitucionalidade de medida provisória que criou o sistema de não cumulatividade de contribuição para o PIS, sobre o faturamento das pessoas jurídicas prestadoras de serviços. Encerra a pauta o tema matéria processual, que começa com embargos em recurso sobre se houve ou não repercussão geral em processo que discute a interrupção de pagamento do abono de permanência a servidor aposentado. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Ainda sobre a sessão desta tarde, vamos saber um pouquinho mais a respeito de um dos temas em perspectiva de julgamento, exatamente a questão da ordem de pagamento de precatórios. Os precatórios são títulos de dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. Quando alguém ganha um processo contra um órgão público e tem direito a algum dinheiro, recebe o chamado precatório e entra na fila de pagamento. Os ministros vão continuar o julgamento do recurso contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu: é preciso pagar primeiro os créditos de natureza alimentar antes de qualquer outro crédito. E se essa ordem for invertida, é possível o sequestro de dinheiro público para a quitação do débito. Em maio de 2017, o relator ministro Edson Fachin negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do STJ. Já o ministro Marco Aurélio abriu divergência e votou a favor do recurso. O julgamento desta quarta-feira será retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido vista.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou a instrução que trata do novo sistema de filiação partidária. Na abertura da sessão, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, homenageou o ministro Celso de Mello, que completou 30 anos como magistrado do Supremo Tribunal Federal. A presidente relembrou as passagens do ministro pela Corte Eleitoral e os votos dados pelo magistrado no STF em processos eleitorais. As inúmeras lições de Celso de Mello nos encantam, não apenas quando, na vanguarda, com o dinamismo e a clarividência de que, impregnada sua sensibilidade, nos conclama a abraçar o novo que se apresenta na constante evolução do direito, mas também quando a sua experiência nos restaura e o faz com frequência a memória do que não devemos nem podemos esquecer, do que devemos afirmar e reafirmar, e não silenciar. Na sessão administrativa, o plenário aprovou a minuta de resolução que institui o novo sistema de filiação partidária. A instrução também passa a gestão do sistema de filiação das corregedorias eleitorais para as presidências do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. Diante das considerações trazidas na audiência pública, a SEC, em consulta à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, tomou conhecimento de decisões deferitórias do acesso de Diretório Partidário Nacional aos dados dos filiados constantes do cadastro eleitoral. Os ministros mantiveram multa de aproximadamente R$26 mil aplicada a Roberto Salles, ex-prefeito da cidade de Arinos, em Minas Gerais. Ele foi condenado pelo TRE por irregularidade na doação de um caminhão para uma comunidade. A maioria do plenário entendeu que a conduta foi suficiente para multar o político, mas não para tornar Roberto inelegível. O projeto de solução que trago à colação seria o de darmos parcial provimento ao recurso para afastar a sanção de cassação, mas mantendo a sanção de multa. E o ministro Celso de Mello negou hoje pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do sequestrador do publicitário Washington Oliveto, Maurício Norambuena, para evitar a extradição do chileno. A defesa alegava que o Chile não cumpriria a determinação do STF de limitar a pena a 30 anos de prisão. O ministro Celso de Mello negou o pedido, informando que o Chile comunicou formalmente ao Ministério da Justiça que Norambuena cumprirá a pena da forma como foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A seguir, semana marca a busca por inclusão da pessoa com deficiência intelectual. O trabalho não garante apenas a autonomia, mas tem ajudado o desenvolvimento e integração de Elane, que tem síndrome de Down. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou pela manutenção dos processos contra os ex-senadores Romero Jucá e Waldir Raupp na Justiça Federal em Curitiba, no Paraná. Jucá e Raupp respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por desvios ocorridos na Transpetro, subsidiária da Petrobras. Nos recursos, os políticos pedem ao Supremo Tribunal Federal que a competência para julgamento dos casos seja da Justiça Federal no DF. Jucá ainda indica a possibilidade de julgamento pela Justiça Federal em Roraima, onde alguns dos crimes pelos quais ele responde teriam sido cometidos. Para Raquel Dodge, as decisões monocráticas do ministro Edson Fachin estão corretas e devem ser mantidas. Em outro parecer, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende que a competência para processar e julgar delitos relacionados ao desvio de recursos públicos no chamado Sistema S é da Justiça Federal. O Sistema S é composto por uma série de instituições e representa um conjunto de organizações e entidades voltadas para questões profissionais diversas. A manifestação da PGR diz respeito ao processo relacionado à investigação que, entre outros delitos, apura desvios de recursos das contas bancárias do SEST,
Serviço Social do Transporte, e do SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SEST-SENAT. E nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em todo o país ocorrem ações que levam ao debate e mostram a necessidade de inclusão. Pois é, Rafaela, a legislação tem avançado para garantir direitos a esses brasileiros, como a exigência de reserva de vaga em empresas com mais de 100 funcionários. A Ilane é auxiliar de serviços gerais. O trabalho não garante apenas autonomia, mas tem ajudado o desenvolvimento e integração de Elane, que tem síndrome de Down, um tipo de deficiência intelectual. O sistema cognitivo não funciona como deveria para a idade, mas nada impede que ela expresse o que significa o trabalho para ela. Eu amo trabalhar. A minha vida é aqui. Meu outro trabalho, meus amigos. Pedro, 24 anos, tem paralisia cerebral causada por complicações no parto. Ele não ouve e não enxerga muito bem, mas sempre foi estimulado pela família. Hoje, até trabalha. Eu pensei que eu não era capaz, mas como isso aqui me fez mudar o lado, então aí eu tô vendo que eu sou mais capaz, não só com o emprego, mas na vida pessoal também. O chefe é só elogios. Ele é um parceirão nosso, o Pedro é muito bacana, a gente se dá muito bem, tudo que a gente pede para ele faz na hora, pontualmente. Com 100 ou mais funcionários, a empresa é obrigada a preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Até 200 funcionários, 2%. 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 funcionários em diante, 5%. Para esta psicóloga, a lei ajuda na inserção no mercado de trabalho. Mas as pessoas com deficiência intelectual ainda sofrem com a integração e socialização. Muitas vezes, uma pessoa que vai com deficiência que não dá certo, a empresa já diz que não dá para contratar deficiente, porque não tem deficiente qualificado e já fecha as portas. Então, ainda a gente tem muito a avançar. Uma das formas de alertar sobre o problema e diminuir o preconceito é conversar mais sobre o assunto. Por isso, há 2 anos foi criada por lei a Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla. É dar voz à pessoa com deficiência. Então nós temos debate essa semana em todo o Brasil, sempre tem grandes eventos, todo com o objetivo de que a pessoa com deficiência ela seja ouvida. Mas nem sempre é assim. Esta casa-abrigo cuida de 10 pessoas com deficiência intelectual. Todas foram abandonadas pela família e viviam em situação de extrema vulnerabilidade. Maísa cuida da instituição, que sobrevive com doações e dinheiro de um convênio do governo do Distrito Federal. O amor, que é uma oportunidade, inclusive, que Deus nos dá de estar em contato com essas crianças, com esses meninos, né, deficientes que precisam tanto, que foram tão privados, né, pelo abandono dos pais e que estão precisando da gente. E para dar continuidade ao assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio da TV Justiça o presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional, Joelson Dias. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Muito obrigado, sou eu que agradeço o convite. Doutor Joelson, como vimos na reportagem, a instituição dessa Semana Nacional dá visibilidade a essas pessoas. E leis também me parece que não faltam. Qual é o principal gargalo? É dar efetividade? Faltam programas como esse, cada vez mais, de conscientização, informar as pessoas realmente dos seus direitos, as famílias, as próprias pessoas com deficiência, sobretudo. E, claro, um trabalho concertado da sociedade com o governo para que as políticas públicas efetivamente saiam do papel. Precisamos de mais orçamento, precisamos de prioridade e precisamos de políticas públicas com a participação da sociedade civil e do governo. E precisamos de cronogramas específicos para todas essas políticas públicas. E o mais importante, como quer a Convenção da ONU,
nada sobre as pessoas com deficiência sem as próprias pessoas com deficiência. Doutor, houve já há um tempo, vemos acompanhando a questão da inclusão e o espaço das pessoas com deficiência nas escolas, ditas normais. Mas também não é o caso de parcerias para se complementar justamente com aquelas entidades que já trabalham justamente no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Não falta um pouco mais de parceria justamente, não para se eliminar as escolas públicas ou particulares, mas a parceria entre todas essas entidades. Não falta um pouquinho disso? O que se espera é a educação inclusiva, ou seja, que a escola efetivamente receba e tenha todas as condições, pública ou privada, de receber as crianças com deficiência. Isso está na Convenção da ONU, isso está na Constituição brasileira e isso já é, inclusive, decisão do próprio Supremo Tribunal Federal sobre a educação inclusiva. Mas é claro que isso não tira de uma série de instituições que acumularam muita experiência ao longo dos anos, trabalhar, por exemplo, no contraturno, oferecendo a essas crianças, alunos com deficiência, todas as condições de poderem autogerir a sua vida, buscar cada vez mais independência, autonomia, enfim, o protagonismo das pessoas com deficiência, mas sem prejuízo, é claro, da educação, do ensino regular na escola comum ou regular, garantindo assim, efetivando assim a educação inclusiva. Em relação à inserção no mercado de trabalho, as empresas têm alguma obrigação em inserir essas pessoas com deficiência? É claro, a própria reportagem trouxe muito bem essa questão das cotas, existe essa obrigação, o Ministério Público do Trabalho sempre muito atento, são vários os termos de ajustamento de conduta e até multas aplicadas às empresas que a partir de uma certa quantidade têm mesmo essa obrigação de contratar pessoas com deficiência, mas precisa mais investimento da parte do poder público e até mesmo da sociedade, criando uma maior capacitação. Precisamos identificar onde estão essas pessoas com deficiência, catalogar, oferecer a essas pessoas com deficiência cursos de capacitação e aí sim para que as empresas tenham inclusive um número maior de pessoas com deficiência à disposição para a contratação. E temos que criar condições de viabilizar essa inclusão, inclusive nos casos das deficiências mais severas. Não dá para pensar que se vai contratar ou cumprir com a cota contratando só determinado segmento de pessoas com deficiência. Isso tem que ser abrangente, mas isso depende de muita sensibilização, muita conscientização, porque mais do que a questão legal, de uma certa forma, lei, direitos existem já garantidos há muito tempo, falta a sua efetivação. Mais importante, de uma certa forma, ou não menos importante do que isso, é vencer o preconceito, vencer o estereótipo, vencer a discriminação. Ok, Joelson, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor. Uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E no próximo bloco, vítimas de acidente de trânsito e família pedem indenização por dano moral reflexo. O motorista alegou que o dano moral é um direito personalíssimo, porque a lesão só é sofrida pela parte ofendida. A Polícia Federal prendeu hoje Maurício Ferro, ex-executivo do Grupo Odebrecht. A operação chamada de Carbonara Química é mais uma fase da Operação Lava Jato, realizada em cooperação com o Ministério Público Federal. A ação é para apurar crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Outro alvo de prisão temporária é o advogado Nilson Serson, que está nos Estados Unidos. Já o ex-presidente da Braskem, Bernardo Grandim, é alvo de buscas. Desde cedo, cerca de 40 policiais federais cumprem 2 mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Segundo a Polícia Federal, foi determinado o bloqueio de 555 milhões de reais dos investigados. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que o dano moral reflexo é possível, mesmo quando a vítima sobrevive. De acordo com o processo, uma mulher ficou tetraplégica após sofrer um acidente de trânsito. A vítima alega que o motorista do veículo que a transportava estava em alta velocidade e, por isso, perdeu o controle da direção. A mulher e a família dela entraram na justiça pedindo indenização por danos morais. Os autores da ação afirmaram que o motorista era dependente financeiro dos pais e, por isso, eles também seriam responsáveis pelo pagamento das indenizações. Na defesa, o motorista alegou que o dano moral é um direito personalíssimo, porque a lesão só é sofrida pela parte ofendida.
Assim, sustentou que a família não teria direito ao dano moral reflexo, porque a vítima sobreviveu ao acidente. O ministro Luiz Felipe Salomão foi o relator do caso na 4ª turma do STJ e destacou que este caso é diferente dos precedentes do colegiado sobre o tema, porque questiona quais eventos danosos poderiam gerar dano reflexo e não apenas quais seriam os titulares do direito à reparação pelo dano moral, que é o comum. O ministro lembrou que esse tipo de indenização não se baseia no direito de personalidade da vítima do evento danoso, porque em caso de morte o direito seria exercido pelas pessoas indiretamente atingidas. Assim, a 4ª turma entendeu que é sim possível a reparação aos familiares de modo reflexo. E no final da sessão extraordinária desta manhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal prestigiaram no Salão Branco uma apresentação do Conservatório Musical do Vale do Juruá. O projeto, desenvolvido pelo Ministério Público do Acre e o Exército, ensina música para crianças e adolescentes carentes na cidade de Cruzeiro do Sul. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Você fica agora com o programa Grandes Julgamentos e daqui a pouco tem sessão plenária do STF. Acompanhe com a gente no Direto do Plenário.